A verdade não contada sobre a Torre de Babel. Hoje você vai ouvir algo que talvez nunca tenha percebido completamente. Uma história que por séculos foi contada de forma simples demais. Uma história que muitos acreditam conhecer, mas que esconde um significado profundo, tocante e transformador. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a maneira como enxerga a si mesmo, a humanidade e até as decisões que toma diariamente. E antes que avancemos, quero fazer um convite sincero. Se esta narrativa tocar seu coração em algum momento, deixe o seu like. Isso nos fortalece e nos motiva a continuar trazendo mensagens como esta para você. Agora respire e venha comigo desvendar aquilo que talvez você nunca tenha ouvido de verdade. A história começa num tempo em que toda a Terra tinha uma única língua. Imagine isso, nenhuma barreira, nenhuma confusão, nenhuma distância entre as palavras. Era como se a humanidade inteira respirasse em uníssono. Durante muito tempo talvez você tenha escutado essa história apenas como um relato antigo, mas existe um detalhe que poucos percebem. A unidade humana, naquela época, não era apenas prática, era poderosa. Os povos caminhavam juntos, atravessavam campos, montanhas e rios, sempre em busca de um lugar onde pudessem construir mais do que casas, construir propósito. E quando chegaram a uma vasta planície chamada Sinar, seus olhos brilharam. Parecia o local perfeito. Ali decidiram permanecer. Ali decidiram se unir ainda mais. Ali nasceu um plano que mudaria para sempre o destino da humanidade. Reuniram-se e declararam que fariam tijolos, que os queimariam no fogo, que construiriam uma cidade e uma torre tão alta que tocaria os céus. Assim acreditavam que seriam reconhecidos e que jamais seriam dispersos. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas quase nunca se fala sobre o que realmente movia esse povo. A torre não era apenas uma obra física, era um clamor silencioso da alma humana. Era o desejo profundo de permanecer unido, mas também um suspiro de orgulho e insegurança. Sim, insegurança, porque por trás da grande obra havia um medo, o medo de se perder, o medo de ser esquecido, o medo de ser pequeno demais diante do mundo. A torre era, de certa forma, uma fuga, um monumento erguido para evitar a vulnerabilidade humana. Se você ainda está comigo até aqui, aproveite este momento e deixe o seu like. Isso nos ajuda a entender que esta mensagem está alcançando vidas que realmente precisam ouvi-la. Dia após dia, tijolos eram moldados, barro, fogo e esforço constante. Mãos calejadas, vozes unidas, sonhos alinhados. A torre começou a crescer, do chão ao horizonte. Do horizonte, às nuvens. E quanto mais subia, mais o coração das pessoas se inflamava. Acreditavam que estavam prestes a alcançar não apenas o céu, mas a própria eternidade. Mas silenciosamente, algo também crescia. O orgulho. Aquela construção feita para evitar que se espalhassem. Começava a levantar uma distância interna entre o que desejavam ser e quem realmente eram. E aqui, faço uma pausa para você refletir. Quantas torres você já tentou construir para provar o seu valor? Torres de autossuficiência. Torres erguidas para que ninguém visse suas fragilidades. Torres erguidas para ser lembrado e não necessariamente para ser verdadeiro. A torre subia para o alto, mas algo também descia. O olhar do Altíssimo. Ele observou a cidade e a torre. Viu mais do que paredes, viu a intenção. Viu o coração humano, tomado por um desejo que parecia grandioso, mas que escondia uma raiz perigosa. Ele disse que era um povo só, e tinham uma só língua, e que nada lhe seria impossível. À primeira vista, isso poderia soar como elogio, mas não era. A questão não era a união, era o caminho para onde aquela união os levava. Uma humanidade unida, mas sem humildade, pode se perder na própria soberba. Então o Altíssimo tomou uma decisão que carregava justiça e misericórdia. Uma decisão que até hoje ressoa em cada idioma, em cada cultura
em cada diferença entre nós. De repente, as palavras perderam sentido. Um pedia água e recebia pedra. Outro pedia auxílio e recebia silêncio. Outro pedia argamassa e recebia barro. O que antes era fluente transformou-se em ruído. O que antes era união transformou-se em perplexidade. A construção parou, não por falta de força ou materiais, mas porque a comunicação deixou de existir. Essa confusão não foi castigo, foi foi um limite colocado para que a humanidade não se destruísse ao buscar o céu com bases moldadas no orgulho. Assim cada grupo passou a procurar aqueles que compreendiam, e a terra, antes unida por uma língua só, espalhou-se em muitas. A cidade recebeu o nome de Babel, não apenas por causa da confusão das línguas, mas porque ela se tornou um símbolo eterno, um símbolo do que acontece quando a ambição perde o equilíbrio, do que ocorre quando tentamos construir grandeza sem olhar primeiro para o coração, do que ocorre quando queremos subir sem antes aprender a permanecer de pé. A torre nunca foi concluída, mas sua lição atravessou os séculos e chega hoje até você. A Torre de Babel não é uma história distante, é um espelho. Todos nós, em algum momento, construímos torres. Torres de orgulho, torres de independência absoluta, torres para nos sentirmos admirados, torres para evitar a dor da rejeição, torres para provar algo ao mundo ou até a nós mesmos. Mas esquecemos que toda torre sem humildade se torna frágil. Toda torre sem intenção verdadeira se desmancha. Toda torre erguida para ser vista e não para ser vivida desmorona. Babel nos ensina que a maior construção não é externa, é interna, é silenciosa, é profunda. E neste momento faço mais um convite. Se esta reflexão estiver iluminando algum canto da sua alma, deixe o seu like agora mesmo. É um pequeno gesto que nos ajuda a continuar trazendo mensagens que tocam corações como o seu. Agora feche os olhos por um instante. Imagine aquela torre inacabada. Imagine o vento passando por entre os tijolos que nunca alcançaram o topo. Imagine o silêncio que ficou após as vozes se dispersarem. E pergunte a si mesmo: quais torres dentro de mim precisam ser repensadas? Quais construções tenho feito com intenções erradas? O que tenho erguido com força demais e sinceridade de menos? A verdadeira grandeza não está no que sobe para o céu, está no que nasce dentro do coração. Está no que se constrói com humildade, verdade e propósito. Babel nos lembra que Deus não nos dispersa para nos punir. Ele nos dispersa para nos proteger, para nos ensinar, para que possamos reencontrar o caminho certo, mesmo que seja por trilhas diferentes. A Torre de Babel permanece inacabada, mas a sua vida não. Você pode recomeçar, você pode reconstruir, você pode abandonar torres de orgulho e escolher caminhos de propósito. Você pode olhar para o céu sem tentar conquistá-lo pela força, mas permitindo que ele toque sua vida pela graça. E se esta história falou com você de verdade e profundamente, eu peço com carinho que deixe o seu like agora mesmo e compartilhe esta mensagem com alguém que está tentando construir demais e sentindo que tudo está desmoronando. Talvez esta palavra seja o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que a história de Babel ilumine seu caminho, que suas construções sejam firmes, que sua alma encontre sempre o equilíbrio entre crescer e permanecer humilde.